Shalom, estamos aqui de novo. Nesta feita, nós estamos estudando a Parashat Vayera, Parashá esta, que está no livro de Bereshit. Para nós, a Parashat Vayera é a continuação da história de Abraão e dos seus filhos, sua descendência. Agora nós já vamos ver o Isaac, não é, aparecendo como personagem na história, ok? Então, Parashat Vayera é a nossa quarta parashá, né? Quarta parashá do nosso livro de Bereshit, e é uma parashá que tem muitos detalhes, muita coisa interessante, ok? E vale a pena a gente dar uma olhada sem muita pressa, tá bom? Vamos lá. Parashat Vayera, o nosso comentarista, né, o nosso autor, deixa eu apertar aqui, pronto. O autor, aqui no texto aqui, Luzes da Torá, ou Luz da Torá, que é o Rebbe Menachem Mendel, ele divide a Parashá de uma forma mais pormenorizada, vamos dizer assim. Tá? Ele coloca do capítulo 18 até o capítulo 22, né, ele faz uma subdivisão muito interessante. Então, ele subdivide assim. Primeiro, anjos visitam Abraão, capítulo 18, versos 1 ao verso 15. Segundo, Abraão intercede a favor de Sodoma e Gomorra, capítulo 18, verso 16, até o capítulo 18, verso 33. Depois, a destruição de Sodoma e a salvação de Ló, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 29. Depois, ele traz para a gente o incesto para salvar o mundo. As filhas, né, de Ló acabam deitando-se com ele. Inclusive, uma delas gera o ancestral do rei Davi, né? O Moabe. O Ruth era moabita, né? Depois, Sará na casa de Avimelech, né? É o Abimeleque. Então, a gente usa o nome original, que é o Avimelech, né? Nascimento de Yitzhak, né? Nascimento do Yitzhak em si, capítulo 21, versos de 1 a 8. Yitzhak e Ismael, aquele confrontozinho infantil, né, onde o Ismael se demonstra ser uma pessoa mais infantil, e aí, né, zomba dele, faz umas brincadeiras que a Sara não gosta muito, então ele é expulso, né, junto com sua mãe. Bom, o pacto entre Abraham e Avimelech, que vai ser desrespeitado depois lá na frente pelo descendente de Abimeleque, né, que também vai se chamar Abimeleque, porque era o título de honra, né? O sacrifício de Yitzhak, que na verdade é uma amarração, a gente chama de Akedat, né? O sacrifício ali, na verdade, a gente chama de Akedat, né? Amarração. Ele não foi sacrificado de fato, né? Então, a gente chama de amarração porque ele não morreu, né? Não degolou ele, não sacrificou ele, ok? E, por último, nessa paraxá, a notícia do nascimento de Rivka, né? Soube-se que Rebeca, lá, a família do Abraão, lá em Ur de Kadshim, lá em Harã, perdão, havia, então, gerado uma menina, Rebeca, que já estava, no futuro, prometida, né, ao Isaac, né? As coisas e tal, e o Damasceno Eliezer vai para confirmar mesmo se guardaram a menina e tal, aquela coisa toda, mas, né, o anúncio já houvera sido feito, né? Vamos lá, então. No resumo que a gente tem aqui, que a gente escreveu aqui para vocês, a gente tem o seguinte: a Parashá Vayera inicia-se com a incrível demonstração de bondade por Abraão, né, o Abraão, a aqueles que ele pensa serem 3 homens
mas que, na verdade, são anjos enviados por Deus, apesar de seu extremo desconforto pelo recente Brit Milá, né? Circuncisão. Brit Milá quer dizer circuncisão, tá? Brit Milá quer dizer circuncisão. Na verdade, as palavras Brit e Milá querem dizer o seguinte, querem dizer aqui, ó. Brit quer dizer aliança. Milá quer dizer palavra. Palavra. Então, é a aliança da palavra, tá? Querendo dizer o quê? Querendo mostrar o seguinte, que a pessoa que faz a Brit Milá, ela está se comprometendo, tá? Com Deus, através da sua palavra, de que ela vai criar os seus filhos, não é? Aquele moço, aquele menino, no concerto, na aliança do Senhor. Ok? Por isso, Brit Milá, aliança da palavra, aliança apalavrada, né? E a pessoa vai criar o filho na doutrina do Eterno, né? Na educação do Eterno. Falando doutrina, falando de educação mesmo, ok? Do Eterno, tá bom? Vamos lá. Os anjos, então, vão na casa do Abrão quando ele está acabando de se convalescer de uma cirurgia, né? de uma circuncisão. Ele fez a Brit Milá. Olha que interessante é essa citação. Capítulo 17, Deus fala para Abraão fazer a circuncisão. Né? No capítulo 17, Deus dá a circuncisão. Né? Verso 14, né? Do capítulo 17, diz: e o varão incircunciso que não circuncidar a carne do seu prepúcio, não é? Essa alma será cortada do seu povo. Minha aliança ele quebrou. Então, ele o incircunciso quebrou a aliança. Ele vinha todo mundo, né, circuncisando. Quando chegou nele, ele não. Aí ele roeu a corda, né? A ideia é essa, né? Ele roeu a corda. Poxa, na vez dele dar continuidade o processo, ele quebrou o negócio. Então, é muito importante, mesmo que o menino hebreu não consiga circuncidar o pai, não consiga circuncidar o menino hebreu ao 8º dia, ele precisa providenciar meios para que essa pessoa seja circuncidada mais à frente, ok? E essa circuncisão tem que ser feita de forma religiosa, né? Só chegou lá, fez uma operação de fimose e tal, não. Tem que ser uma operação de forma religiosa, ok? Tem que ter a presença de alguém que vai atestar religiosidade ao ato, bom? Bom, aí no capítulo 18, diz o seguinte, ó, Vaierá, né, que é a própria porção, né, e apareceu, né, Vaierá, e apareceu Elaiv, né, Adonai Be Eloné Mamré. Ou seja, o Eterno surgiu para o Abraão nos carvalhos de Mamré. É importante notar aqui a presença do vav conjuntivo na palavra vairá. O vav, segundo Rashi nos ensina, quando ele aparece nessa justaposição, ele está ligando a sentença anterior com a sentença posterior no imediato. Imediatamente. Então, o que o capítulo 18 está ensinando para a gente? Porque, às vezes, a Bíblia está separada, né, como foi separada entre capítulos e versículos, a gente acha que aquilo é um outro capítulo de um outro mês, de um outro ano, de uma outra década na história. E não é isso. Tá? O texto foi escrito de uma só vez, sem capítulos e versículos. Foi separado em porções
para tentar dar à pessoa que estuda uma ideia do que está ocorrendo e quais os temas mais conectados, mais centrais. Mas o texto aqui, ele tem uma gramática. E a regra gramatical aqui deve ser obedecida é que o vav que aparece na palavra vairá está conectando com a palavra anterior. Ou seja, o texto do capítulo 18 ele está ligado por regra gramatical, ou seja, a pessoa que escreveu tinha a intenção de ligar os textos, não desmembrá-los, mas ligá-los, por isso colocou o vav, querendo mostrar o quê? Que um não pode ser entendido sem o outro. Ok? Então, vamos lá. Então, a palavra vaierá, ou seja, o que vamos ler agora acontece imediatamente após a circuncisão de Abraão. Tá bom? Diz assim, o Eterno apareceu a Abraão junto a Elonê Mamré e ele estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Alçou seus olhos e eis 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-los, correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. Disse, meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Abraão não sabe que são anjos, mas ele se prostra ao ser que está no meio, querendo dar a entender que quem está no meio geralmente é a pessoa de maior importância, e ele então se dirige ao que está no meio, que aparentemente é a pessoa de maior importância, e diz, meu senhor, não passe antes de se repousar aqui na minha casa, tomar uma água, né, comer um pão, lavar os pés, animava o senhor e depois o senhor vai. Bom, o texto diz que esses homens eram anjos, né? E eles vão anunciar o nascimento de Isaac, tá? E vão anunciar também a destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos entregam sua mensagem, tá aí, declarando que Sara milagrosamente dará à luz a seu primeiro filho no prazo de 1 ano. Com a idade de 90 anos, o próprio Abraão teria 100 anos, né? A Sara com a idade de 90 anos e o próprio Abraão com a idade de 100 anos. Tá? Falei rápido, parece que é Abraão que está com 90 e Sara menos idade. Não. Abraão estaria dali a 1 ano com 100 e Sara com 90. Né? Em seguida, eles seguem para a cidade de Sodoma. Né? Deus informa a Abraão que as cidades de Sodoma e Gomorra serão destruídas por causa da perversidade. Então, é interessante que o Eterno mesmo fala, eu vou esconder, né, alguma coisa de Abraão, e aí ele começa a conversar com Abraão, visto que Abraão será uma grande nação, né? É como se Deus dissesse assim, visto que Abraão também será de grande importância, eu não vou esconder dele assuntos pertinentes à mudança geográfica. É como se Deus dissesse, eu declarei guerra e quero o apoio, quero o conselho dos meus aliados. Né? Então, Abraão é posto por Deus num elevado grau de estima. Tá bom? E aí, no verso 19, ele diz, porque eu o conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer justiça e realizar o Eterno, trabalhar a Deus, né, sobre Abraão, né, e o que falou com ele. E o Eterno disse, Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra, né, que na verdade é Sidom Veamorá, tá? Cadê? Verso 20, né? Vaiomer Adonai, Zapakit, Sedom Veamorá. Então, o clamor, né? Zapakit, a impiedade, o clamor maligno, a coisa do mal de Sodoma e Gomorra,
chegou aqui, né? Chegou até mim, tá? E aumentou o seu pecado e agravou muito. Descerei, pois, e verei que se agiram conforme, né, o clamor que vem a mim, ou seja, é Deus falando assim, eu estou enviando meus anjos para serem testemunhas oculares, eu sei exatamente o que está acontecendo, mas alguém pode me acusar de, né, então não, então eu vou enviar os anjos para que eles, né, sejam testemunhas oculares e possam, então, dizer, né, certinho, né, se o que está chegando aqui em cima no céu, né, vamos colocar assim, é difícil articular isso, né, se é isso mesmo. E aí eu não ser acusado depois por pessoas ou por anjos ou qualquer coisa, eu sou um Deus arbitrário que eu faço tudo sem tomar conhecimento, sem falar nada. Bom, Abraão se aproximou e disse, destruirás também o justo com o mal? Talvez haja 50 justos dentro da cidade, né? É interessante que o Simpson, Rafael Hirsch, ele comenta assim, ó, talvez tenha 50 justos dentro da cidade. Ele diz o seguinte, esta colocação de Abraão foi reiterada por Deus em sua resposta em Sodoma, dentro da cidade. Para entender a importância disso em relação aos justos, devemos recorrer a um famoso versículo de Reis, eu habito no meio do meu povo, ou seja, conforme a imaginação de Abraão, o justo de Sodoma, em nome do qual todos os outros habitantes deveriam ser salvos, não é alguém que está afeito a abandonar seus irmãos à sua própria sorte, estando ele mesmo carregado de um sentimento de orgulho ou vaidade. Não. Ele é um justo que está dentro da cidade, que não deixa de se preocupar com o estado de seus concidadãos e não se isola em seu próprio espaço, satisfeito com sua própria salvação. Até porque, se assim o fizesse, deixaria de se portar como justo, que tem o dever de tentar influenciar os que estão próximos a si, e certamente deixaria de ser considerado como tal. E que, além disso, seria a última pessoa pela qual todos os outros deveriam ser salvos. Então, olha que interessante, né? O Rafael diz o seguinte, o rabino Rafael diz o seguinte, que quando o Abraão comenta, ele fala assim, destruirás também e não perdoarás o lugar pelos 50 justos que há dentro da cidade, que há dentro dela, porque ele está falando assim, o justo a que me refiro não é uma pessoa que vive alguma coisa por vaidade. Aí eu sou religioso porque é legal, eu gosto, eu acho bonito, né? Eu acho bonito usar kippah, eu acho bacana usar... Não, ele faz porque ele quer influenciar pessoas a terem o mesmo comportamento. Falei de kippah, que viu a cabeça, né? Viu a mente, mas ele vive uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida, né, justa realmente, e aí ele não se isola, mas ele quer estar junto com as pessoas para ser exemplo das pessoas, para ser exemplo do povo. Então, é esse justo a que se refere Abraão, e não um justo que não está nem aí para a hora do Brasil, né? Não está nem aí para as pessoas, não está nem querendo saber se alguém vai morrer ou não vai morrer. E aí Deus diz para ele, se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei ao lugar todo por causa deles. Né? 50 justos podem viver a sua crença publicamente, sendo capazes de se postar diante das pessoas como defensores da pureza, né? Da correção e da humanidade. Então, os pecadores também serão salvos, e não somente em nome dos justos solitários, que ainda se encontram por ali, mas também em nome dos próprios pecadores que suportam e permitem a presença dos justos, desde que
estes pecadores e zombadores não se atrevessem a passar a proibir a participação dos justos no espaço público, né? Não destruirei nem as cidades em que se encontraram os justos, nem as demais. A partir deste versículo, Abraão vai aumentando a sua medida a Deus, o seu pedido a Deus, né? À medida que o número de justos por cujo mérito ou por cuja presença, conforme explicamos acima, vai diminuindo, né? Mas que seria suficiente para salvar aquelas cidades. Dos 50 iniciais, ele passa para 45, depois para 40, depois para 30, depois 20 e, finalmente, 10 justos. Ou seja, pela lógica de Abraão, quanto menor o número de justos que se encontrassem nas cidades, menor era a chance, né, de serem considerados por Deus. Mas, de acordo com a resposta de Deus, a simples presença de um justo, né, suportados nessas cidades, já seria um fator, né, determinante para que se desse a salvação, e fossem eles muitos ou poucos. Então, o Eterno vai explicar para Abraão que ele não está preocupado, né, se são poucos os justos, né? Ele está preocupado se existem justos. Existindo justos, ele não vai destruir a cidade. O problema é que Sodoma e Gomorra não tinha nem 10 justos. E é interessante que algumas pessoas chegam a dizer que eram cinco grandes cidades. Pois, quando a gente viu aqui a guerra de 4 reis contra 5, eram 5 reis. 5 reis foram vencidos por 4 reis. Né? Os 4 reis venceram os 5 reis, inclusive Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma e Gomorra. Então, é por isso que o Abraão diz, se tiver 50 justos na cidade, mas a ideia é, se tiver 50 justos, o quê? 10, né? São 5 cidades, então ele quer saber se tem 10 justos em cada cidade. Por que 10 justos? Porque 10 é o número mínimo para que a presença de Deus esteja ali. A nossa cultura, a explicação da Torá, fala que 10 é o número mínimo. Qual o mínimo de mandamentos que Deus deu lá no Monte Sinai? 10. 10 é o número mínimo. Ok? Então, 10 pessoas numa cidade, morando e vivendo como justos, e sendo tolerados pela cidade, né? Deus não destruiria aquela cidade. Há um mínimo de pessoas, de homens circuncisos, para se ler o rolo da Torá na sinagoga. E esse número é 10. Ok? Só que Deus vai além através da petição de Abraão, e Abraão vai diminuindo. Senhor, se tiver 45, não vou destruir. Se tiver 40, né? Aí faz uma divisão meia tosca lá, não vou destruir. Se tiver 30, não vou destruir. Se tiver 20, não vou destruir. Se tiver 10, ou seja, 2 justos por cidade. Deus disse, não vou destruir por causa dos 2 justos em cada cidade. Eu não destruo. Se tiver 10, eu não vou destruir. Então, Deus mostra para Abraão que pelo menos 2 justos, 2 pessoas, né, estando, né, na cidade, por isso que a Bíblia fala nos profetas menores das 2 atalaias, das 2 oliveiras, né? As 2 colunas, Boaz e Jaquim, são coisas que o Eterno está dizendo, se tiver pelo menos 2, eu não vou destruir. Se tiver pelo menos 2, quantas testemunhas é suficiente, né, para o julgamento? 2 testemunhas. Então, 2 testemunhando, eu não destruo. Ok? Tendo 2, eu não vou fazer nenhum tipo de desgraça. Tá? Os anjos entregam a sua mensagem, declaram a Sara milagrosamente dará à luz o seu primeiro filho no prazo de 1 ano, né, e tal. Deus informa a Abraão que as cidades Sodoma e Gomorra serão destruídas por causa da perversidade,
Abraão responde com uma longa prece e dialoga com Deus, pedindo pelo salvamento das cidades. Incapaz de encontrar 10 cidadãos íntegros, Deus começa a destruir as cidades, mas não antes que os anjos salvem o sobrinho de Abraão, Ló, e a sua família da destruição. É interessante que o Eterno, ele destrói Sodoma e Amorá, e essas cidades, elas são varridas do mapa, né? Na verdade, todas aquelas cidades ali na região. Acredita-se que é na região do Mar Morto, onde eles foram destruídos. Hoje tem sítios arqueológicos que comprovam isso, né? Denunciam isso. E é interessante também notar com muita cautela que a ideia de transformar em estátua de sal não quer dizer que as pessoas viraram sal de fato, mas que o enxofre, a quantidade de sais minerais, do fogo e de tudo que acarretou ali, matou as pessoas, né, carbonizadas ao ponto de elas ficarem apenas uma monturo, ok? Julgando que o mundo inteiro havia morrido, as filhas de Ló embriagam o seu pai e cada uma se deita com ele numa noite. Okay? Elas inebriam a mente do seu pai, cada uma delas deita-se com seu pai numa noite. Bom, passado isso, nós temos agora, então, o nascimento de Aminon e Moabe, né? E eles vão gerar os amonitas e os moabitas. Sara, depois que eles vão a Abimeleque, porque tem mais fome na terra de novo. Sara é raptada, ela é tirada de dentro de casa. Abimeleque, tal. E ele não havia percebido que ela era casada, na verdade, ele ouve que ela é irmã de Abraão. Deus reage, castiga Abimeleque com uma peste, antes dele tocar em Sara, obviamente, porque ela ficou reservada, preparada para poder deitar-se com ele. Né? Tinha um período, igual Esther, né? Você vê o livro de Esther, você vê que Esther ela fica um período para poder se deitar com o rei. Então, ela não foi, chegou e... Não. Passou no concurso de Miss Assírio, né? Miss Persa, e agora ela vai se banhar nos óleos, vai ter o seu período de preparação. A Sara entrou no mesmo período de preparação para poder estar com Abimeleque e, de repente, o anjo do Senhor enviou a palavra do Senhor, o Senhor falou com Abimeleque, e é aqui nesse ponto que a gente vê Deus dando testemunho de Abraão, dizendo que ele é profeta. Né? Esse homem é profeta, não mexe com ele, porque ele é um profeta. Né? É muito interessante. Avimelech, né? Aqui no capítulo de número 20, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo de número 3. Deus veio a Abimeleque no sonho à noite e lhe disse: eis que tu serás morto por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Abimeleque não se apaixonou, não se aproximou dela, né? Não tinha ainda tido relações com ela, disse: meu senhor, matarás uma nação também, se ela é justa? Ou seja, o senhor vai matar todo mundo porque a gente está vendido, a gente não sabia. Na verdade, ela disse a mim, ela é minha irmã, e ela também, e ele também, né, disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de meu coração e com limpeza das minhas mãos fiz isso. Disse Deus no sonho, também eu soube que com a sinceridade do teu coração fizeste isso, e te impedi. Ou seja, Deus está falando assim, eu sei que foi com a pureza do teu coração, por isso que eu estou vindo falar com você, para você não fazer o mal, porque você está agindo de bom grado, mas essa mulher tem marido, né? E também eu te impedi de pecar contra mim, portanto, não deixei tocá-la. Agora devolve a mulher deste homem, pois ele é profeta, e fará oração por ti e viverá. Olha que interessante, né? Ele é profeta e ele vai orar por você, e você vai viver, você não vai ficar mais doente. Então, nesse ponto aqui,
Deus dá o livramento, né? E Sara concebe depois, dá à luz a Isaac. Abraão faz uma grande comemoração. Nessa comemoração, Sara vê Ismael, filho do Abraão, com Agar, com uma ameaça ao bem-estar espiritual do seu próprio filho. Relutante no princípio, Abraão segue a ordem de Deus e dá ouvidos à sua esposa e expulsa Ismael e Agar de sua casa. Com Ismael a ponto de morrer de sede no deserto, Deus escuta o seu clamor, né, os seus gritos de socorro, e faz com que Agar encontre um poço de água. E, com isso, o jovem é salvo, né? Por fim, Abraão, assim... o que eu acho interessante aqui é que Agar sai da casa do Abraão só com um cântaro de água. E o cântaro de água dá para chegarem até onde Deus vai mostrar o poço, né? Às vezes, a gente está agarrado ao cântaro do passado, achando que aquilo ali vai ficar com a gente a vida inteira. E Deus está dizendo, não, o que veio contigo veio até aqui. Daqui para frente eu quero fazer algo novo, algo diferente para a tua vida. Eu quero que você viva as tuas experiências, né? E Deus nos dá um poço da onde nós vamos tirar água. Abraão assina um pacto com Abimeleque na cidade de Beersheba, 7 fontes, né? Eles abrem ali 7 fontes e vivem em paz por muitos anos. A porção da Torá conclui com a amarração de Isaac, a Akedat Isaac, o 10º e o último teste de Abraão, no qual ele demonstra a sua boa vontade em aquecer, em atender, né, a ordem do Criador e de oferecer o seu amado filho Isaac em sacrifício. É interessante que, nesse texto do capítulo 22, em especial, tem uma coisa muito legal. O Isaac, capítulo 22, ele é tido como uma oferta que Deus se agrada. O único ser humano que Deus pediu no altar foi Isaac, né? E mesmo assim Deus não matou ele, né? Não permitiu ele morrer. Mas o único ser humano que Deus se agradou e disse, ele me serve como oferta, foi Isaac. Então, Isaac é uma oferta perfeita. Ele é uma oferta tão perfeita para Deus que Deus não permite ele descer para o Egito. Deus não quer que Isaac desça ao Egito. Então, fica para a gente pensar, né? Se nós temos sido para Deus pessoas que têm buscado mais a vontade de Deus do que a nossa, se nós somos pessoas que temos a capacidade de ir até o final, o fundo, até a última instância para Deus, nós não temos negócio com o Egito, não tem que descer para o Egito, não tem que ter negócios com o mundo e nem nada dessa vida que cause prejuízo espiritual. Ok? A Paraxá encerra dessa forma. Eu espero que você tenha gostado e que você possa voltar aqui para a próxima Paraxá, que é a Paraxá de Hayé Sará. Eu fico por aqui, te aguardando. Até a próxima.